Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar novamente com a advogada Juliana Sardinha, e a gente vai falar por uma coisa que, a princípio, parece bastante batida, que é a questão da licença maternidade. Mas, na verdade, a legislação vira e mexe muda. Vira e mexe tem uma coisa gostosa que a gente gosta de usar, que chama jurisprudência, e aí a gente tem sempre que revisitar alguns temas para poder oferecer para você aí de casa informações atualizadas. Oi, Juliana, seja muito bem-vinda. Olá, Carla. Olá para todos. É um prazer estar aqui novamente. Vamos pelo básico, para quem não tem entendimento da questão. O que é, de fato, a licença maternidade? A licença maternidade é aquele período de afastamento da trabalhadora das suas atividades profissionais em razão do nascimento do filho, né, ou da filha. E existe uma confusão assim a respeito da licença e do salário maternidade e do período de estabilidade, né? Então hoje É eu acho que sempre vai uma confusão na cabeça das pessoas essa demanda. Então, em via de regra, a licença é o período em que ela o fica período fora do trabalho por conta da exatamente, maternidade propriamente dita. exatamente. Quando é que a licença maternidade foi estabelecida no Brasil para as nossas mulheres trabalhadoras? A licença maternidade, ela tem previsão legal desde 1943, que é a data da nossa CLT, é a consolidação das leis trabalhistas. E, inicialmente, o período de afastamento era de 84 dias, e, posteriormente, até hoje, né, o prazo da licença maternidade ele é de 120 dias. Houve, então, uma evolução legislativa a respeito desse período. Quando a gente faz uma análise comparativa, né, em relação a outros países, Legal até, isso. até se entende que o Brasil tem um prazo razoável de licença. Existem países Razoável? razoável, existem países com menos dias, né, com bem menos, outros com mais, né? Então, existem essas diferenças, né, de país para país, a legislação vai mudando. E aqui no Brasil, a gente chama de licença maternidade, mas em outros países também, comparando, alguns chamam de licença parental, porque Que a já começa a ser ideia. mais interessante. Isso é muito interessante, porque se entende que a licença maternidade, ela tem como objetivo também trazer, ambientar aquela criança, né, aquele recém-nascido, ou a criança pode ser também em caso de adoção, né? Sim, obrigada Tem por direito falar. também, tem direito também os adotantes, e Uhum. a ideia, então, é de que seja algo para permitir esse convívio familiar realmente, né? Então, analisando o direito internacional varia de país para país, e aqui no Brasil o prazo é de 120 dias. Agora, é muito interessante o seguinte: via de regra, o prazo é de 120 dias, mas existe uma legislação que permite que esse prazo ele seja estendido por mais 60 dias, então seriam 180 dias para licença maternidade, e o governo ele faz o que a gente chama de incentivo fiscal, né? Então, a regra é 120 dias, mas as empresas que aderirem, né, a empresa cidadã, é um programa do governo, esse prazo ele pode ser estendido e, em contrapartida, a empresa recebe benefícios fiscais em relação a tributos, né? É assim que funciona. Ressaltando essa questão que você falou da licença parental, que é em outros países, a gente ressalta que aqui no Brasil a gente tem a licença maternidade, que é o tema desse nosso papo de hoje, a gente ainda vai continuar, e que a gente tem uma outra coisa que chama licença paternidade, que no Brasil é uma vergonha. Estou equivocada, mas ainda são 5 dias úteis? Ou mudou e eu estou Isso. errada?
Isso mesmo. A licença paternidade ela é de 5 dias, e da mesma forma como acontece em relação à licença 5 dias úteis maternidade, ou 5 dias corridos, Juliana? 5 dias úteis. Tá. Eu entendo que são 5 dias É úteis. que eu tenho uma mania de dias úteis e dias corridos na É minha vida por importante, conta de né? prazo de jornal. Jornal, essas coisas, a gente sempre pensa nesse jeito. Mas sem problema, a gente fala de 5 dias. E esse prazo ele também pode ser prorrogado da mesma forma que acontece na licença maternidade, pode prorrogar 60 dias, né? Na licença paternidade, ele pode chegar a 20 dias, então prorrogar por mais 15, se a empresa aderir àquele programa da empresa cidadã. Perfeito. Agora vamos lá. Quem é que paga o salário da trabalhadora durante o período em que ela fica de licença maternidade? É a empresa ou é o governo ou é o INSS? Como é que funciona isso na prática? Olha, na verdade, a responsabilidade, de onde sai o dinheiro, Uhum, tá? É da Previdência Social, é do INSS, e isso tem um objetivo, isso tem uma finalidade muito importante socialmente falando e historicamente falando. Antigamente, era o empregador, a empresa que fazia o pagamento uhum. diretamente. Mas houve uma recomendação da Organização Internacional do Trabalho, no sentido de que esse pagamento ele fosse realizado pela Previdência Social dos países. Por quê? Porque imputar à empresa, ao empregador, a responsabilidade pelo pagamento, por via indireta, acabava fazendo com que as mulheres fossem pouco bem vistas para ingressar no mercado de trabalho, né? Porque elas poderiam engravidar e aí caberia a um empregador ter essa despesa, vamos dizer assim, de pagar o salário maternidade. Então, o salário maternidade, que decorre da licença, ele, no caso de empregadas com a carteira assinada, ele é pago diretamente pela empresa, mas a empresa ela é ressarcida pelo INSS posteriormente. Ótimo. No caso de, porque não é só a empregada seletista que tem direito, né, ao salário maternidade. Por exemplo, as que são contribuintes facultativas, as que estão inscritas no MEI, por exemplo, também têm Uhum. direito. Então, assim, na verdade, é um direito de todas as seguradas da Previdência Social. No caso, especificamente daquelas que trabalham para uma empresa, o pagamento é feito diretamente pela empresa, mas é ressarcido depois, e o requerimento é feito à empresa, não ao Uhum. INSS. E nos outros casos, aquela gestante, aquela segurada, ela tem que requerer ao INSS que ele vai fazer o pagamento devido. É assim que Maravilha. funciona na prática. Acho muito importante a gente ressaltar essa demanda por uma questão de ordem de sociedade. Exatamente o que você falou. Primeiro, contratar uma mulher não vai custar mais porque um dia ela pode vir a parir. Porque não é você, empregador, que vai pagar aquele salário enquanto ela estiver de licença maternidade. Então, vamos fazer esse papo de que a gente, mulher, custa mais, porque a gente, mulher, ora, pode vir a parir. Então, já caiu o primeiro mito desse, em que, ai, nossa, né, entre um homem e uma mulher, vou escolher um homem porque ele não engravida, né? Exato. E acho que aí é importante a gente, você enquanto advogada, ser extremamente didática e explicar essa demanda pela ordem da legalidade, e eu ser extremamente prática com você de casa. No dia que você ouvir esse bafafá, esse lero-lero de que, ai, nossa, engravida e fica um tempão sem trabalhar, você para com isso, porque a verdade na legislação não é assim. E aí eu quero saber uma outra questão que eu acho muito importante, e aí não é só para o patrão, mas principalmente para a mulher trabalhadora. Ela, mulher, ela vai receber o mesmo salário quando ela tiver de licença maternidade, ou vai ter algum tipo de diminuição ou então de aumento? Olha, varia. Varia, a gente Varia adora isso. o seguinte, vai depender se ela é empregada ou trabalhadora avulsa, o valor do benefício é o mesmo valor da remuneração integral referente a um mês de trabalho. Ok. Remuneração integral.
Em Se via de ela regra, tem, por salário. exemplo, alguma renda variável, aí é feita uma média dos últimos 6 meses para compor também o salário maternidade, Tá. tá? Então, deixa eu te fazer uma pergunta bem objetiva a respeito disso. Vamos falar Sim. das nossas mulheres comerciárias, que recebem, Aham. em via de regra, o piso salarial. E que, atrelado a esse piso salarial, tem um percentualzinho que ela ganha quando ela vende a roupa propriamente dita. Vamos falar das nossas mulheres trabalhadoras da Rua Teresa, que é o que a gente chama de comissão por venda. Aí, essa comissão por venda que vai pegar os 6 meses, vai ver a média, e aí Médica, a média isso. aritmética, e aí a gente vai calcular quanto que vai ser esse além do salário, o piso que ela ganha. É isso? Aí, exatamente, é feita uma Ótimo. média. Ficamos, então, avisando para todas as mulheres que é muito importante que a criança nasça na hora de contar, avaliando o Natal e o Dia das Mães. Porque são as duas épocas que a gente vende mais roupa, e aí a média aritmética vai ficar maior. É verdade. Não, a gente tem que Isso, pensar quase em tudo nessa vida. Tem tudo, Agora, planeja. tem uma questão que também que eu queria que você me explicasse, que é a questão do salário família. É diferente do que a gente está falando aqui. Mas o salário família vem quando vem uma criança para essa família. Queria saber se a mulher trabalhadora vai receber esse salário família, se ele entra e esse dinheirinho, que é pouquinho, às vezes é 14, 15 reais que muda, mas que dá para comprar um saco de arroz na promoção de 5 quilos, e isso muda a vida da mulher trabalhadora. E aí eu quero saber se esse salário família começa a vigorar quando a criança nasce ou somente após o retorno dela. Não, o entendimento é de que o salário família ele deve ser pago a partir do momento que aquela empregada informa a empresa do nascimento. A empresa tem que ser comunicada tanto para fins de pagamento do salário família, quanto para que ela possa receber o salário maternidade. Então, geralmente, o médico faz aquela declaração, aquele atestado do afastamento para fins de licença maternidade. Ela vai informar o empregador, vai levar o empregador. E a criança, né, nasceu, vai levar a certidão de nascimento ao empregador. E aí ela vai, se ela preencher totalmente os requisitos do salário família, são dois, né? É a questão da idade do filho até 14 anos e a questão da renda. Então, se o salário dela estiver dentro daquela renda permitida para fim de salário família, ela informando o empregador, ele vai adotar os procedimentos para fazer esse pagamento. Perfeito. E aí, Juliana, acho que a gente conseguiu entender muito bem o que é a licença maternidade. E atrelado a isso vem a segunda questão quando a gente fala de mulher trabalhadora que acaba de parir, que é a questão da estabilidade. Quando é que essa mulher começa a ter estabilidade e até quando essa estabilidade vai? Ótimo. Então, assim, só para a gente pontuar, a licença é um período de afastamento e é o período de 120 dias, via de regra. Salário maternidade é o salário que é pago em razão da licença. E a estabilidade da gestante, ela é desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E o que significa essa estabilidade? A estabilidade, ela tem um fim, um objetivo muito interessante, que é justamente de proteger não é só o emprego daquela mulher, mas também de proteger o próprio nascituro que nós falamos, né? É de proteger a criança que acabou de nascer. E o objetivo, então, o nome já diz, é estabilidade do emprego. Significa, de modo geral, que aquela empregada ela não pode ser dispensada do emprego salvo por justa causa, né? Isso é importante mencionar. Por justa causa, ela, né, devidamente comprovada, ela pode ser dispensada. Agora, a dispensa arbitrária, que nós chamamos, a dispensa imotivada, sem motivo nenhum, ela tem esse período de estabilidade realmente, que é para assegurar tudo isso, né? A garantia do emprego, que a mulher consiga
ter essa segurança, né, principalmente nesse momento tão delicado, quando nasce uma criança, é para isso que serve a estabilidade. Perfeito. E aí vem a questão, quando essa mulher trabalhadora, na sua estabilidade, ela volta a trabalhar após a licença maternidade, ela volta na mesma função que ela tinha antes? A rigor, sim. O que diz a CLT é que, durante a gestação, ela pode ser transferida de função se houver algo de prejudicial, né, para ela. Mas é assegurado que, no retorno, ela volte a exercer as mesmas funções que ela existia anteriormente. Isso é o que diz a CLT. Perfeito. E se ocorrer um deslocamento de função após o retorno, que for percebido como rechação, como você engravidou e agora você era gerente, não vou usar exemplos, porque exemplos vão ser, qualquer um exemplo agora vai ser discriminatório. Redução de cargo hierárquico, agora ficou bonito. Não estou cometendo nenhum preconceito com relação a nenhuma profissão. Em suma, isso pode ser considerado, isso é certo ou errado, ou pode ser considerado assédio moral? Isso pode ser considerado, sim, assédio moral, e aí aquela trabalhadora, né, tendo as evidências de que isso está acontecendo, ela pode ajuizar o que a gente chama de rescisão indireta do contrato de trabalho. Assim como a empresa pode aplicar a punição mais grave, que é a justa causa ao empregado, em relação ao empregado, quando há uma falta grave do empregador, o assédio moral é uma das faltas, né, que podem acontecer, ele ajuiza uma ação, ou seja, ele entra na justiça com uma ação, se chama rescisão indireta, demonstrando que aquele empregador está falhando em relação a essa redução do cargo, ou qualquer outra medida que tenha ali como objetivo humilhar o trabalhador, ou fazer com que ele peça demissão, são motivos para rescisão indireta. E aí o que acontece é que a empresa vai ser, né, tudo sendo comprovado, ela pode ser condenada a pagar todas as verbas trabalhistas devidas, como se a empresa tivesse tido a iniciativa de dispensar. É diferente de uma demissão, né? Numa demissão você perde alguns direitos. Então, na rescisão indireta, se ela é procedente, o empregado, a empregada, no caso, vai ter todos esses direitos garantidos. Perfeito. E aí a questão volta, né? Falando ainda em demissão. Havendo demissão antes do período determinado em lei, ou seja, descobriu que está grávida, ela tem, desde o momento em que ela informa que está grávida até 5 meses após o nascimento, ela tem direito à estabilidade. Duas coisas, na verdade. Se for demitida e estiver grávida e comprovar que estava grávida, pode ser readmitida. Ou então o patrão tem que pagar o valor completo até o final dos 5 meses, não é isso? Exatamente. Ela tem direito à reintegração, que nós chamamos, ou à indenização substitutiva, que é o pagamento dos salários do período que faltava para completar o período da estabilidade. Isso acontece com frequência. Até agora, às vezes a mulher não sabe que está grávida, foi demitida, descobriu que está grávida e aí foi demitida sem ser por justa causa, e aí ela pode voltar lá e falar assim, ixi, olha, eu estou grávida. Isso, e assim, é importante mencionar essa questão do início da estabilidade, né? Porque o que a lei fala é desde a confirmação da gravidez. Não a estabilidade, ela não é só a partir do momento que você comunica ao empregador, né? Na verdade, ela se houver a confirmação da gravidez durante o curso do contrato de trabalho, ela vai ter o direito à estabilidade. Eu já vi casos, por exemplo, da empresa que contrata e a gravidez era anterior ao contrato de trabalho, né? Às vezes a mulher não sabia, estava no início, então, e ainda assim ela teve direito à estabilidade também, e também teve direito à licença maternidade, enfim. Então, se durante o contrato de trabalho houver, né, sobrevier a gravidez, ela tem direito à estabilidade, sim. Porque o objetivo é proteger a própria criança.
Perfeito. E havendo demissão, como a gente já falou, tem essa soma desse valor contando a estabilidade. E aí, Juliana, quando a gente está falando disso, a gente está falando de salário, de 13º, de férias proporcionais, a gente está falando de tudo isso, não é? Sim, integra, né, para todos os fins, o período, ele conta como se fosse um tempo de serviço, né? Então, conta-se os avos também. Perfeito. E aí, vou voltar um pouquinho. Hoje eu embolei a pauta na elaboração aqui, podia ter separado melhor para você, mas vamos que vamos. Como é que conta a questão da licença? Voltando um pouquinho nesse licença. É do dia que a mulher para de trabalhar ou é no dia que a criança nasce? A lei diz o seguinte, que ela pode, esse afastamento, ele pode ser iniciado até 28 dias antes do parto. E a partir do parto, obviamente, né? Então, a mulher, diante de alguma recomendação médica, está lá no artigo 392 da CLT, ele fala, até 28 dias antes, ela já pode dar entrada na licença, ela pode se afastar do trabalho antes. E, consequentemente, também a partir do dia do parto, né? A partir do dia do parto, conta os 120 dias da licença. Perfeito. E aí você falou uma coisa ótima, que é exatamente o que eu quero saber. Quando há algum risco ou uma indicação, se a indicação for maior do que 28 dias, ou seja, digamos que a nossa telespectadora, a mulher trabalhadora, está grávida de 4 meses e o médico falou para ela, sua gestação é de risco, você precisa ficar deitada com as pernas para cima. E quem é mulher sabe que isso é uma coisa que acontece e que não é frescura da mulher, a gente está falando de uma questão de responsabilidade com o nascituro. Nesse momento, ele ainda é um feto. E aí vem a questão, é licença maternidade ou é licença saúde? Olha, sempre vai depender do caso e da recomendação médica, né? Muitos entendem, tentam, né, incluir, tentam respeitar essa questão dos 28 dias antes, mas acontecendo uma necessidade de afastamento anterior, é possível que essa gestante leve o atestado, envie para a empresa, demonstre, né, porque tudo precisa ser comprovado, essa necessidade do afastamento para cuidar da saúde, e ela vai seguir aquela regra lá das faltas justificadas, que elas podem ser, são abonadas pela própria lei, o atestado médico, né, de 15 dias, se ela precisar, ela pode levar à empresa, sempre vai depender de cada caso específico, mas é possível, sim, que ela comunique à empresa e a empresa faça esses procedimentos para abonar as faltas, dependendo da quantidade de dias, né, que estiver ali no atestado. E na pandemia, Juliana, como é que essa questão está funcionando? Quando a gente pensa no risco em saúde para a mulher gestante. É muito controvertido ainda a questão da Covid-19, não só em relação à gestante, mas a outras pessoas, né? Pessoas do grupo de risco, idosos que ainda trabalham, e aí eles vão ser obrigados a voltar? Pode voltar? Pode ser considerada uma doença ocupacional se a pessoa voltar a trabalhar, como ela prova se adquiriu ou não o Covid, foi contaminada durante o trabalho. Esse é um tema bem, assim, extenso, complexo, e como tudo agora, em razão da pandemia, não existe muito consenso, né? Existem muitos artigos falando justamente disso. Na verdade, o que vai caber ao empregador é viabilizar um ambiente de trabalho saudável, diante de uma recomendação médica, né? Pode ser que aquela gestante ou outra pessoa se afaste, ainda está sendo decidido muito caso a caso, e ainda indo parar muito na justiça. A gente não tem ainda posições muito claras, muito definidas sobre isso. Perfeito. E aí, Juliana, para a gente quase que finalizar, quando a criança nasce com alguma demanda especial ou ela fica internada, vale a saída do hospital ou a gente está falando que a licença maternidade são aqueles 120 dias corridos e ponto final, acabou a história? Essa é uma questão muito interessante,
que foi parar no STF até, porque se entende o seguinte: se a criança ainda está na UTI, por exemplo, né, numa UTI neonatal, se a mãe ainda está internada por qualquer motivo, enfim, mãe e filho, né, estão internados, que não seria justo nem razoável que a licença maternidade já começasse a partir dali. Então, existe uma decisão do STF, existem algumas decisões já reforçando que, na verdade, é possível pedir que o termo inicial, né, que a data inicial da licença maternidade seja a partir da alta médica e não a partir do parto. É muito interessante, né? Porque se entende o seguinte: há uma transformação na sociedade sempre, é muito dinâmico, e a lei ela não consegue prever todas as situações possíveis, né, que podem acontecer. Todos os FIIs. Então, caso a caso, muitas vezes quem vai suprir a lacuna da lei acaba sendo o judiciário. E esse é um exemplo disso, em que o STF, em casos específicos, entendeu que o correto, né, o justo, seria que essa licença começasse depois. Esse é um tema muito, muito interessante, realmente. Até outros temas relacionados à licença maternidade, por exemplo, entre casal homossexual em que a fertilização foi in vitro, e aí a mãe não gestante, ela teria direito também à licença maternidade? Como fica? É muito discutível, né? Ou então, quando a gente tem dois pais, vai ser 5 dias para os dois? Isso é muito discutível ainda. Existem decisões para vários lados, mas isso vem sendo desenhado, né? Pouco a pouco nós vamos vendo de que modo a justiça vai se inclinando, e sempre não, mas geralmente acaba sendo em prestígio realmente ao convívio, à criança, à unidade familiar. Perfeito. Juliana, nosso tempo estourou. Eu queria de verdade te agradecer pelo papo de hoje, foi ótimo, como sempre. Espero que tenha sido tão bom para o nosso telespectador como foi para mim revisitar o tema licença maternidade, que a gente já falou aqui, e incluir algumas novidades aí por conta desse momento peculiar que nós estamos vivendo há mais de um ano, que é a pandemia. Obrigada de verdade, é sempre um prazer falar com você. Eu que agradeço, é um prazer imenso, também espero que tenham gostado e fico sempre à disposição para contribuir com vocês, tá? Maravilha, obrigada, um prazer. Até breve. Obrigada a você de casa que ficou com a gente em mais esse programa Trabalhador em Foco. Eu volto em breve com um novo programa. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.